eu ver aqui. Não, 17. 17. 17. É o capítulo 17 do Ação e Reação. Vamos lá, então? Vamos. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em busca do aprendizado dessas obras espíritas. Há tantos anos por ti programadas, e que teve o contributo de muitos espíritos narrados nas próprias obras, e em especial do próprio autor, André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e o imenso esforço de Allan Kardec e da Sociedade Espírita Parisiense, com todos os amigos espirituais que contribuíram para colocar o seu tijolo nessa obra que há de elevar a humanidade inteira. Assim, Senhor, nós te agradecemos profundamente, porque é essa doutrina que nos resgata, que nos eleva, que nos põe em contato pela nossa melhoria do desenvolvimento mediúnico, nas premissas iniciais do que podemos viver no plano espiritual no futuro, caso desempenhemos bem dia a dia as nossas atividades. O contato com essa espiritualidade que até o comando forra o nosso espírito de serenidade e de paz, dando um prelúdio do que podemos conseguir através do esforço quando retornarmos para o plano espiritual. Em tão breve tempo, já que estamos aí com 10 lustros ou algo em torno disso, alguns outros amigos, de vida nesta reencarnação. Assim, Senhor, ajuda-nos a terminá-la com um esforço até mais significativo do que desempenhamos dia a dia, para a nossa felicidade, para a conquista real da nossa paz, uma paz imorredoura, que, por intermédio dela, seremos cada vez mais úteis aos amigos espirituais que caminham conosco e que não conseguiram evoluir adequadamente a ponto de satisfazerem os seus próprios corações. Assim, Jesus, abençoa-nos hoje e sempre nessa tarefa coletiva. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, minha gente. Então, a gente está no capítulo 17, dívida expirante, né? Ou seja, vai pagar através da expiação, não é isso? Vai resolver o débito através da expiação. Primeira coisa, de que a gente lembra? Do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Capítulo 5. Primeiro, essa expiação, ela é compulsória ou ela foi escolhida? Primeiro ponto. Bom, independentemente de ter sido compulsória ou de ter sido escolhida, porque as provas são mais comumente escolhidas. A expiação, elas podem ser escolhidas, né? E às vezes são escolhidas expiações gravíssimas, sim. Mas a pessoa que foi submetida compulsoriamente a uma expiação ou que a escolheu, independentemente, como ela está se comportando? Está aceitando com serenidade, está tranquila, está, né? Não, tudo bem, não tem problema, vencendo, né? As dores sem revolta, sem sentimento de indignação contra Deus e o mundo, né? Porque há quem se revolte significativamente diante das provas. Lembra o que a gente leu do livro Céu e Inferno na aula passada? O espírito estava tão revoltado que ele se revoltava contra Deus, contra o diabo, contra os homens, contra as mulheres, né? Pelo amor de Deus, né? Vai ter que recomeçar a prova. Puxa, você reclamou demais, então não adiantou nada. Vai voltar
para o mesmo processo expiatório, seja compulsório ou voluntário, porque estava reclamando. Vê que coisa, né? Agora, compara com o capítulo anterior, o capítulo 16, em que ele veio com algum grau de expiação. Sim, ele tinha eczema na pele e ele poderia ter passado um longo tempo com a doença tão grave que ele não ia ser capaz de aprender, de estudar e nem de trabalhar, não é isso? É. Mas o que ele fez? Ele se dedicou tanto ao centro espírita que a própria doença amainou. E de forma que os espíritos, opa, como ele está indo tão bem, em vez dele resgatar só esse débito de ter incendiado o pai, vamos já colocar mais tarefas aí que iam ser para a próxima vida ainda, futura dele, ele já está em condições de resgatar agora. Então foram trazendo as dívidas pregressas e ele, né, foi embora tranquilo, aceitou os 2 filhos que eram os capatazes, aceitou como filhos, né, do coração. Então foi colocado lá na casa dele, lembra? Creio eu, semelhante ao que veio parar o próprio pai. Então ele aceitou 3 crianças órfãs para cuidar, né? E se dedicava imensamente à doutrina espírita, que a gratidão e o trabalho de defesa dele em tudo que ele precisava era digno de um livro de ser escrito, porque todos os trabalhadores, por mais elevados que fossem, ou por mais comuns que fossem, eram imensamente gratos ao trabalho que ele fazia, né? Do capítulo anterior, não é isso? O Adelino. Então, ele, digamos assim, tinha expiação? Tinha. Mas ele alargou o grau de débitos que ele deveria pagar. Ele pagou muito mais coisa. Esse aqui talvez não. Esse aqui vai pagar talvez uma dívida significativa, mas através da expiação, né? Se tiver vivendo as dificuldades sem reclamar. Senão, vai ter que repetir. Não é isso que a gente tem estudado no Evangelho? É isso. Então, bora lá. Dito isso aí, só o contexto inicial para a gente começar a leitura do assunto. Então, vê aí, ó. Era agora num hospital. Tá vendo? Então, ele está resgatando ali através de uma doença bem grave. Então, nós todos temos as nossas doenças, né? Ou já tivemos as nossas doenças. A gente analisa. E aí, a coisa podia ser mais feia. Como podia também ser mais leve, a depender do empenho nosso em trabalhar. Era agora no hospital, em triste pavilhão de indigentes. Quer dizer, de mendigos e miseráveis. Quer dizer, então não é só uma questão de ser um hospital, que já é a expiação através da doença. Beleza, maravilha. Mas ele também está numa situação de miséria, porque ele não está no pavilhão dos ricos, ele está no pavilhão dos miseráveis. A nova lição que Silas nos reservava, então, pela dificuldade econômica e pela doença, é a expiação dele. Ganhando o interior, diversos companheiros acolheram-nos gentis. Então, a gente está vendo, né, que a equipe espiritual está trabalhando nesses hospitais. São trabalhadores que vieram lá da Mansão Paz, e são diversos. E também tem de outras colônias espirituais. Diversos companheiros acolheram-nos gentis. E após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos cientificando. Assistente, o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da existência. Bom, então ele está no final, né? É o momento final, derradeiros recursos da existência. E como ele está gastando isso? Está perdendo energia através da revolta, da ansiedade, né? Ou está num ritmo de expiação serena?
Silas agradeceu a informação e explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor. Opa! A equipe espiritual vem, já há uma equipe espiritual, né? Eles vêm colaborar no descanso de que ele tinha direito, de que ele se fazia credor, né? Então vejam que talvez não seja uma expiação revoltada, porque talvez se fosse revoltado nem a equipe espiritual não ia vir, não é isso? Então vamos lá. E atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos jaziam padecentes, sofredores, ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, estacamos junto a um doente esquálido e angustiado. Então, carregava um pouco de angústia, né? Mas tinha muitas pessoas pobres, muitas pessoas doentes e muitos desencarnados no trabalho de assistência. O que eles foram atender carregava um pouco de angústia, mas ele está esquálido, né? Então, realmente é doença difícil. A mortiça claridade, a fraca claridade de pequena lâmpada destinada à vigília da noite, vimos Léo que uma tuberculose pulmonar arrastava ao pelourinho da morte. Poxa, ele vai morrer por causa da tuberculose, né? Morrer por causa de tuberculose. E é um ambiente escuro, né? A lâmpada é muito fraquinha para atender ali a claridade que se fazia necessária. Não obstante a dispneia, a dificuldade para respirar, né? A dispneia, mostrava o olhar calmo, o olhar lúcido. Pronto, então beleza. É respondida a nossa pergunta, né? Pela calma do olhar, pela lucidez, ele está resignado. Não só resignado, ao que diz o livro, revelando perfeita conformação. Então, ele está conformado em algum grau? Não, está perfeitamente conformado com os padecimentos que o conduziram ao fim da experiência, ao termo da experiência. A desencarnar num hospital, num pavilhão de miseráveis. Recomendou-nos Silas observar-lhe o corpo. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar, porque os pulmões, quase destruídos por conta de sucessivas formações cavitárias, quer dizer, de buracos, haviam provocado tamanho abatimento orgânico que o vaso físico sob nossos olhos não era mais que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes. Quer dizer, faz aí uma hematoma, o que fala? Não? Tira um raio-x aí do tórax dele, está cheio de buraco, formações cavitárias. Bom, então, o principal alimento nosso, que é a oxigenação, não tem. Ora, então o corpo, depois de um determinado período, sem a adequada oxigenação, virou um trapo de carne. E agora mesmo é que está aberto a multiplicação de bacilos vorazes, aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos. Então, né? Os bacilos e micróbios já tomaram conta de todos os tecidos celulares pela falta de uma oxigenação adequada do corpo inteiro ao longo de um significativo prazo. Assim como inimigos implacáveis a se lhe apoderarem dos restos, senhoreando todos os postos chaves da defensiva, né? Então, já o corpo já não tem mais nem defesa, os leucócitos brancos e tal, esquece. Achava-se Léo, desse modo, no veículo denso, à maneira de um homem
irremediavelmente condenado à expulsão da sua própria casa. Quer dizer, eles foram atender um caso que não tem solução com relação à vida. Não tem remédio, irremediável, sem remédio. Ele vai desencarnar. Todos os sintomas da morte patenteavam-se iniludíveis, evidentes, sem ilusão nenhuma, já está com todos os sintomas que aparecem na morte humana. O coração fatigado assemelhava-se a motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea, e todos os implementos da aparelhagem respiratória, todos os implementos, todos, do aparelho respiratório esmoreciam, quer dizer, se desalentavam, desnorteados, sob inexorável, sob inflexível, implacável asfixia. Não é uma morte muito agradável a asfixia, né? Não é uma morte muito agradável a asfixia, porque faltar o ar é uma coisa ruim, né? Eu tive muita bronquite no período de infância, alguma coisa da juventude, eu lembro, não é muito agradável, não. Léo, moribundo, era um viajante habilitado à grande romagem, né? Então, a passar para o outro lado, atravessar a janela da vida, né? Tão somente à espera do sinal de partida. Ainda assim, estava sereno. Portava-se com bravura. Então, está sereno, é isso que importa, né? Então, é isso que importa, gente, para nós. Seja lá qual for a dificuldade que nós tenhamos, como estamos? Estamos serenos? Estamos com o olhar calmo e lúcido? Estamos revelando uma perfeita conformação das dificuldades que nós vivemos? É isso que interessa. Tão acentuada se lhe evidenciava a acuidade mental que quase nos percebia a presença. Então, apesar do corpo estar nesse estado, iminência da morte, ele está com a mente completamente ativa, uma acuidade mental, inclusive a percepção do plano espiritual bastante significativa, que era capaz de percebê-los. E olha que, em regra, as próprias doenças, as dificuldades físicas atrapalham a mediunidade. Não é isso? Como a gente lembra do livro Obreiros da Vida Eterna, o caso de Dimas. Ele perdeu a mediunidade por causa das doenças ali que ele estava, não percebia mais os espíritos, né? Ele aqui está tão bem com a acuidade mental que, mesmo estando ruim, está quase percebendo os espíritos. Silas, que lhe acariciava a fronte com a destra generosa, disse-nos atencioso, né? Quantas vezes vem a equipe espiritual e está dando passe na gente? Quantas vezes? Naturalmente, também os inferiores estão perto. Mas a gente vai fazer sintonia com a angústia, com a revolta, com a ansiedade ou com a paz. Porque estão dando passe. Mas como estamos recebendo esses passes? Então, passava a mão na cabeça dele, ali até quantas vezes não fizeram isso com a gente, hein? Sem que a gente soubesse. Vou falar milhões de vezes. Já que vieram para observar um processo de dívida expirante, podem algo perguntar ao companheiro cuja memória se revela tanto quanto possível consciente e vigilante, né? Então também não está assim tão consciente, tão vigilante, principalmente com relação à memória, porque está faltando oxigênio, né? Então a coisa ficou meio complicada. Mas vivendo mais do lado espiritual, não está necessitando tanto assim de oxigênio. Ouvir-nos-á, porém, inquiriu Hilário entre surpreso e compungido. Ele está meio entristecido com o quadro da pessoa, né? Que a pessoa está bem doente, né? Não vai ouvir com os tímpanos da carne. Contudo, acilar-nos-á
qualquer indagação em espírito. Qualquer pergunta que você fizer em espírito, o ouvido, o sistema auditivo não vai participar, não. Mas, de espírito para espírito direto, mesmo o corpo estando nesse estado, ele vai captar. Esclareceu o assistente afetuoso. Dominado de intensa simpatia, então o André Luiz ficava com uma simpatia muito significativa, né? A pessoa serena, numa dificuldade muito grave, nos atrai a simpatia, é natural. Inclinei-me sobre o irmão em rude prova, atraído pela fé, que lhe abrilhantava as pupilas, e abraçando, indaguei em alta voz. Então, o André Luiz falou alto, né? Mas ele não vai ouvir com os ouvidos. Léo, amigo. Lembra lá no capítulo anterior? O Adelino, ouvindo a prece do Druso, ele não captou bem a prece ali do Druso, né? E quando foi na hora de abraçar a criança, ele só sentiu um amor. Não captou as palavras, mas a energia amorosa do Druso passou por ele e aumentou o seu sentimento em relação àquela criança. Então, vejam, os espíritos são capazes de alterar para melhor os nossos próprios sentimentos, com as suas energias, né? Então, vamos lá. André Luiz, Léo, amigo, reconhece-se você no limiar da vida verdadeira? Sabe que deixará o corpo em breves horas? Você sabe que você vai cruzar uma janela deixando o corpo e só vai o espírito? O interpelado, crendo raciocinar por si mesmo, né? Então, é uma mediunidade sem muita consciência, né? Não sabe que está sendo inquirido, acha que é ele matutando com ele próprio. O interpelado, crendo raciocinar por si mesmo, registrou-me a inquirição palavra por palavra, qual se lhe fosse transmitida ao cérebro por fios invisíveis. E como se conversasse a sós comigo, falou em pensamento, sim, a morte. Lembram que eles conversaram também com como era o nome daquele anão mesmo? No capítulo anterior? Sabino, né? Da mesma forma? Agora vamos lá. Ele respondeu, sim, a morte. Sei que provavelmente esta noite chegarei ao fim justo. Desdobrando o nosso diálogo, acrescentei, não tem receio? Não posso temer. Refletiu muito calmo, né? E aí, gente, quando chegar a nossa hora? Chegar a nossa hora, sem medo. Hã? Pergunto para vocês. Quando chegar a nossa hora, vamos sem medo? Aí aquele pessoal lá chorando. Gente, vou pedir aos que estão chorando, por gentileza, que se retirem, que se afastem, né? Eu vou partir. Fui. Tchau. De lá eu me comunico. Sem medo, né? E movendo os olhos com esforço. Pelo amor de Deus, qual é o grau de abatimento tal que a pessoa tem dificuldade de mover os olhos, né? Lembrando de nós mesmos, quando estamos com febre, né? O olho parece que derramou um pouco mais mais do que soro fisiológico, um soro mais salgado, né? O olho fica meio pesado, assim, né? Talvez seja nesse sentido. Movendo os olhos com esforço ou um grau um pouco maior, buscou fitar na alva parede da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, refletindo de si para consigo. Então, o que acontece? Vejam o que está acontecendo. O André Luiz está fazendo perguntas para ele. Ele capta as perguntas, mas não percebe que é um espírito que o está inquirindo. Acha que é ele, com ele mesmo, ali a refletir
nos últimos instantes da vida. Mas a pergunta que André Luiz faz leva ele a pensar, estou com medo ou não? Aí diz, não, eu não posso ficar com medo. E aí já leva ele a um raciocínio, a uma atitude de olhar uma escultura do Cristo crucificado, que estava ali perto dele na enfermaria, uma estátua talvez pequena, né? Tá pequena, está escrito aí, pequena do Cristo crucificado. Então, o diálogo com André Luiz está levando a ter algumas atitudes em vida ali, né? Não posso recear em companhia do Cristo. Ele acha que ele está falando com ele mesmo. Meu Salvador. Então já está pensando ali, né? Ele também foi vilipendiado, ele também foi desrespeitado, desprezado, ele também foi insultado e foi esquecido, né? Não é o caso dele também? Está esquecido no hospital, no pavilhão de indigentes. Cadê os parentes? Não tem parente. Quando você vai morrer? Daqui a pouco. Daqui a algumas horas, partiu. E a gente? Será que vamos também morrer solitários? Hã? Já pensaram nisso? Sem os parentes? Pode ser. Pode ser, né? Terá vomitado sangue? Ele está com tuberculose, não é isso? Ele está com tuberculose. Vai desencarnar por essa doença. Então, ele compara o seu estado com o do Cristo. Jesus também vomitou sangue na cruz do martírio. Ele, que era puro, ele foi varado pelas chagas da ingratidão. Né? Também foi ferido várias vezes com uma lança. Está morto, cutuca. Pá, fere com uma lança. Não, está bem. Por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando, sem reclamar, as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte? Eu que sou pecador necessitado da complacência, da benevolência, da condescendência divina. Percebe que eles escolhem logo assim os casos mais graves no processo educativo nosso, né? Traz alguém com tuberculose, que vai morrer de tuberculose, que está golfando sangue, que está sozinho no hospital miserável, para quando chegar a nossa vez, a gente não ficar, puxa, vamos lembrar do livro Ação e Reação, né? Tinha o Léo, que morreu de tuberculose sozinho, sem nenhum parente, no hospital de indigente. Você é católico romano? Sim, e nem era espírita. Aí o espírito vai dar um bafão na hora da morte, pelo amor de Deus. Né? Mas o católico romano não, está aqui. Né? Sim, católico romano. Meditei na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero, seja qual for a escola religiosa em que se exprima, e prossegui, afagando-lhe o peito opresso, o peito oprimido, e também dando passe na região torácica dele, né? Nesta hora de tanta significação para o seu caminho, sinto a ausência de seus familiares humanos. Cadê os seus parentes? Ah, meus familiares. Meus afetos, respondeu falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. Os únicos amigos seus foram os pais. Olha só. No entanto, demandaram um túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Quando eu já estava com tuberculose ou alguma doença grave, mas com certeza respiratória aí. Quando eu ainda era jovem. Então, isso a gente sabe que também tem a ver com o processo, né, de expiação dele, porque os pais podiam morrer mais velhos. Envolve isso, né? Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Bom, a mãe deve ter sido a última a morrer, e os desajustes orgânicos pioraram depois que ela foi. Logo após, meu irmão
Henrique não hesitou em declarar-me incapaz. Ora, então, tinha irmão, mas o irmão não era amigo. E declarou-o incapaz. Bom, quais eram as debilidades que ele possuía para que fosse declarado incapaz? Ele era débil mental? Por direito à herança, cabiam-lhe grandes bens. Quer dizer, eu vou declarar meu irmão incapaz para eu ficar com o dinheiro todo. Pronto. Isso foi o que o irmão dele fez, não é isso? Isso foi o que o irmão dele fez. Os pais morreram. Não, meu irmão aí, doente, sei lá, todos esses problemas dele, vou declarar ele incapaz e vou ficar com toda a grana. E parece que era muito dinheiro. E ele morreu na indigência, o irmão. Contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, o mano obteve da justiça, com meu próprio assentimento, o meu próprio consentimento, a minha própria anuência, a documentação de que se fazia meu tutor. Ora, naturalmente, ele não fez isso propositadamente, ele estava confiando no irmão, não é isso? Ele foi enganado, porque agora ele está na miséria, no hospital miserável. Então ele disse: não, eu concordo, ele é meu irmão, eu confio nele, ele vai ser meu tutor, eu dou o meu assentimento, meu consentimento perante a justiça, que ele vai tomar conta da minha parte. Vai nada, vai nada. Bastou, porém, a consecução, o êxito da medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel. Ora, depois que a justiça disse assim, né? Você anui? Sim. Eu vou concordar. Pronto, acabou. Se transformou, revelou quem realmente ele era, né? Tirou a pele da ovelha. Mostrou o lobo que estava escondido. Apossou-se de todos os recursos. Internou-me num hospício. Então, ele também tinha alguma debilidade mental, né? Em que amarguei longos anos de isolamento. Longos anos, internado pelo próprio irmão, num hospício. Sofri muito. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente não sabe o que é isso, né? Essa que é a verdade. A gente não sabe o que é isso. O irmão internar você para ficar com os recursos num hospício e você ficar ali muitos e muitos anos. Alimentei-me com o pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como réprobos, como condenados do berço. Ah, então ele já está ciente. Então ele carrega alguma ciência de que era alguém condenado desde o berço, né? Ele refletindo aí depois de uma idade bem madura, né? As doenças que ele tinha, por que veio essas doenças? Problema psiquiátrico, por que o problema psiquiátrico, né? Porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade mais tenra. Então ele tinha também desequilíbrio mental. Então ele já sabe que ele era condenado de outra vida, né? Agora ele é católico, não tem uma noção muito profunda, mas ele diz assim: eu sou condenado desde que eu nasci. Quando algo melhorado, fui constrangido a deixar o manicômio. Ora, então saiu do manicômio. Recorri-lhe à porta. A porta a quem? Ao irmão, naturalmente. Mas expulsou-me sem compaixão. Quer dizer, ele melhorou da cabeça. O problema psiquiátrico que ele tinha desde a infância melhorou. Deixou o manicômio. Foi para a casa do irmão. Foi expulso de lá. Foi expulso sem compaixão. Fiquei apavorado. Fiquei vencido. Lembra? É uma coisa que a gente lê aqui, mas
A gente lê aqui, mas não sabe o que a gente está dizendo, porque a gente não teve o sentimento dessa situação. Quem teve foi o apóstolo Paulo, né? Saiu do elevado cargo a esperança inteira de uma raça para a pior condição possível. E aí ele volta depois, vai para a casa da irmã, não tem mais irmã em Jerusalém. Ela vendeu a casa, foi para outro local. Vai na casa do melhor amigo, não tem como eu te apoiar, não. Não tem, pode ir embora. Se você melhorar, você volta. Se você não melhorar, não volte, não. Eu não vou te ajudar, não. Então tá, vou para Tarso. Aí sai de Jerusalém andando, vai lá atrás do pai, não dura nem uma hora. Você, fora. Fora. Foi morar onde? Numa montanha. Né? No Monte Tauro, lá naquelas cavernas lá. Pelo amor de Deus. Como fica a pessoa? Agora, quando a prova é grave, também o plano espiritual forra a pessoa de paz, não é? Sim. Porque foi nessa noite em que ele foi abandonado pelo mundo e que ele foi dormir numa caverna, que ele não tinha onde ficar, que apareceu Abigail e Estevão para ele, né? Porque o plano espiritual vem mostrar as bênçãos que surgem em função das dificuldades que nós vivemos no mundo. E ele aqui, apavorado, uma palavra que esconde muito do sentimento, a gente não sabe o que está dizendo aqui. Oh, meu Deus! Como escarnecer, como enganar assim um irmão doente e infeliz? Ele faz uma pergunta. Aqui ele se emocionou. André Luiz está fazendo ele lembrar da história dele, né? Com o irmão. Como enganar assim um irmão doente que eu era infeliz? Debalde, à toa impetrei socorro à justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas. Então, ele foi à justiça. Com que recurso? Deve ter ido na defensoria pública, não tem nenhum. Na justiça, perdeu. E agora? Vou buscar outros climas. Tentei o trabalho digno. Vou trabalhar. Era uma fortuna imensa. E agora vou ter que trabalhar. Mas apenas obtive em meu favor a profissão de vigia noturno. Passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, condoído de minha fome. O frio da noite, porém, encontrava-me ao desabrigo e, a breve tempo, adquiri uma febre insidiosa, uma febre pérfida, que passou a devorar-me devagarinho. Então tá, vejam a situação. O que é que ele fez em outra vida para estar padecendo assim dos pulmões? Porque abandonado no hospício, ficou muitos anos, melhorou, saiu, o irmão botou para fora, foi à justiça, a justiça fechou as portas. Vou trabalhar de quê? De vigia noturno, pela compaixão de uma outra pessoa. E aí, o que acontece? Vou trabalhar à noite, um frio danado. E esse frio vai me trazer uma febre que vem devagarinho me devorando, mas eu não posso parar de trabalhar, estou com febre. Não vou hoje trabalhar. Vai sim. Vai sim. Ah, estou com febre de novo. Vai trabalhar, porque senão você não vai nem comer. Então, passou ali meses, talvez anos, melhorando um pouco, mas uma febre que não saía, a devorá-lo devagarinho. É uma pessoa carente, não tem essa de como a gente, hoje eu não vou no meu trabalho, vou ficar acamado aqui com os meus parentes me dando remédio porque eu estou meio mal. Não tem esse blá 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 nessa situação aqui. Não tem essa facilidade, não. Compra aí qualquer coisinha aí,
de algum remédio ou não compra nada e vai trabalhar doente. Não sei quanto tempo estive assim, doente e a doença devorando, e tem que trabalhar, e a doença devorando, trabalhando e a doença devorando. Anos. Chumbado a indefinível desânimo. Certa feita, caí, fatigado, sobre a poça de sangue que se me derramava da boca, e criaturas piedosas me angariaram o leito em que me refugio. Aí o que acontece? Ele trabalhou até não poder mais. Até que a doença tornou tal grau que ele caiu no chão, golfando sangue, e aí, desde ali, ele foi parar nesse hospital em que ele está agora, e ali ficou um tempão, vai morrer ali. Que vida, hein? Que vida! Que vida, né? E a gente reclamando da nossa, hein? Pelo amor do céu. A Ana falou assim, ó, não, eu não. Estou firme aqui. E que opinião mantém você acerca agora de Henrique? Que opinião você tem acerca do seu irmão? Lembra-se dele com mágoa? Qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou que as lágrimas se lhe entornassem dos olhos em dolorosa quietude mental. Então, não parece revoltado, né? Ele se enterneceu, teve saudade, né? Mas foi algo doído, mas ele está quieto mentalmente. Em seguida, monologou por dentro. Pobre Henrique. Aí, ó, compaixão dos agressores. Pobre Henrique. Compaixão dos agressores. Eu não devo antes lastimá-lo. Eu não devo antes, né, ter por ele sentimentos de piedade, de lástima. Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe terá valido a apropriação indébita, indevida, se será também um dia alijado, né? Transferido, desembaraçado do corpo? Por que me reportaria a perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? Por que eu não vou perdoá-lo se ele é mais infeliz do que eu? E, tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, continuou. Jesus, aí tá vendo ele? André Luiz, com essas perguntas, conduz ele a procurar o mestre, a refletir de forma que o seu comportamento esteja com o que ele conhece a respeito do comportamento de Jesus, não é isso? É. Jesus escarnecido, Jesus espancado, esqueceu as ofensas e as deserções. Içado, elevado, erguido à cruz, não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos, para os cruéis, para os ferozes algozes. Em vez de incriminá-los, pedir ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. Então, ele está seguindo o exemplo de Jesus, não é isso? E Jesus foi o embaixador de Deus entre os homens. Então, ele está se comparando, é isso que a gente tem que fazer, não é isso? O que Jesus ia fazer nesse momento? É isso que ele está fazendo, desde lá do começo. Com que direito eu julgarei assim o meu próprio irmão, se alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da previdência? Ele é católico, mas ele diz, olha, eu não vou julgar meu irmão porque, primeiro, não é que o espírita tem mais condição, que ele vai dizer, eu fiz alguma coisa, e talvez foi até com meu irmão em vida anterior.
e eu fiz algum mal a alguém com relação à questão de pulmão. Eu fiz a pessoa sofrer em vida anterior. Por isso que eu estou passando por isso. E aí o espírita reflete. E talvez eu tenha escolhido essa vida. Não é isso? Talvez eu tenha escolhido essa vida. Então agora aqui eu vou me serenar. Ele não. Ele é católico e não tem condição de falar isso para si mesmo. Mas ele se ampara em dizer: eu não sei a respeito das finalidades de Deus, dos juízos de Deus. Não sei das razões, não sei das causas, não sei das finalidades. E não sabendo, não vou julgar meu irmão. Mas sei que Jesus perdoou os seus algozes. Eu também posso fazer o mesmo. Aquietara-se Léo em pranto, mas vê, ele está emocionado. Mas é um bom pranto, não é isso? Não tem revolta. Buscando internar a mente no templo do amor, no templo de amor da prece. Tem um barulho em algum lugar aí, gente. Então, o que ele fez? Chorou de saudade, de compaixão do irmão, olhou Jesus, comparou a sua situação com a que Jesus viveu e agora vai fazer uma oração. A humildade a que se recolhia tocava-me o coração. Ergui-me de olhos úmidos. André Luiz se emocionou com a humildade dele, né? Com os sentimentos dele. Para sondar-lhe a grandeza da alma, não seria preciso alongar o interrogatório. Então, vejam, não foi através do trabalho que ele resgatou o débito. Ou não foi através, em parte do trabalho, o resgate do débito. Foi de uma vida inteira de expiação difícil, certo? Mas ele é uma alma grandiosa. Se tornou uma alma grandiosa pela expiação. Se a gente lembrar lá do livro Céu e Inferno, tem aquele caso daquela criança que também estava numa situação hospitalar, hospitalizada, e que ela, ali, aquela criança de 7, 8 anos, era a pele toda coberta de chaga, uma deformidade tal que os pés tocavam o pescoço, e era uma criança extremamente serena, lembram disso? Extremamente feliz. Pedia mais remédios ao médico do que era o adequado para ele, e o médico falou: mas se eu te der mais, pode te fazer mal. Não, é que eu quero conseguir realizar orações e não quero fazer tanto barulho com a minha dor para os meus companheiros aqui do quarto. Lembram disso? E quando ele desencarnou, ele subiu tão alto, ele subiu tão alto, que o espírita, sem muito conhecimento, olhava ali a deformidade, ele se debatendo na morte, com o corpo completamente disforme, completamente coberto de feridas, e achar: meu Deus, esse cara deve ter sido alguém que fez uma coisa muito errada. Não. Mas não. A alma planou, subiu muito alto. Aí chegou lá, o céu e o inferno vai dizer, chegou a Deus e disse, né? Me deste por missão mostrar aos homens e aos espíritos que não há dor que não possa ser superada. E eu cumpri a minha tarefa, eu cumpri a minha missão, porque ele veio com a missão não de esclarecer, como era de Kardec, mas de consolar, né? A missão de exemplificar na dor uma serenidade muito significativa. E ele escolheu essa vida. Já tendo realizado outras missões, escolheu vir com toda aquela dificuldade. Lembram disso? Não lembro o nome do menino. Está lá no livro Céu e Inferno. Mais para frente, depois a gente vai ver. Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta. Apenas inquirido ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios da mansão. Então ele está aqui, ele vem lá da mansão, né? Ele vem da mansão ou não? Mas não fez pergunta mais para o Léo. Sim, Léo vive. Olha a resposta.
Léo vive tutelado por nossa casa. Ora, então a gente também sabe lá de onde que a gente veio, não é isso? Mas tem uma casa, digamos, no plano espiritual que me tutela a vida toda. Seja ela de região inferior, seja ela de região superior. Tem uma casa que me tutela a vida desde que eu nasci, episódios mínimos da juventude, da infância, estavam cuidando de mim, de nós, cada um com o seu. E podem nos lembrar. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na casa, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem, geralmente todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque eles são delinquentes, eles são criminosos em reajuste. O que importa? Se formos criminosos, o importante é se a gente vai pagar a conta, né? Se vamos pagar a conta, tá bom. E a Mansão Paz cuida de algumas centenas. Aí a gente pergunta, quantas centenas? Quantas centenas? 3 centenas? 4, 5, 6, 7 centenas de espíritos que são cuidados pela Mansão Paz? 700 espíritos? Todos eles não têm vida fácil, estágio difícil, porque eles têm raízes de débitos pregressos, são delinquentes em reajuste. Renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleadas, ligadas, entrelaçadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam, por meio dos conflitos interiores que podemos classificar como a forja, a fornalha da tentação. Ora, então o que ele está falando? A gente vem para ajudar essas centenas de espíritos aí, delinquentes em reajuste. Mas, de alguma forma, também eles estão entrelaçados com os seus obsessores. E os seus obsessores, que foram parceiros do pretérito, eles, nesse contato, através da dor, eles vão construindo qualidades morais. Porque a obsessão ela é uma espécie de forja, de fornalha, uma espécie de cadinho purificador da tentação. Não é isso que está falando aí? É. Então, digamos assim, os espíritos superiores, eles são super amorosos e realizam convites para nós, né? Para a gente se elevar, trabalhar, se elevar, subir, dão seus conselhos com doçura. E os inferiores, os obsessores, são professores ríspidos, são professores que, chicote na criança e a criança vai estar bem melhor. Compreenderam como é a coisa? É isso que ele está falando, né? Nesses conflitos, a tentação foi forjada, foi para a fornalha, diminui esse grau dessa tentação aí, diminui. Como? Pela fornalha, pelo contato com os obsessores. Então, comecemos a agradecer os obsessores aí, né? Porque eles são a fornalha da nossa tentação. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, que tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Sem dúvida, considerou Silas sensatamente. A lei de Deus determina o progresso, a lei de Deus determina a dignidade para todos. Sabem vocês que, por via de regra, os desencarnados que se asilam, que se recolhem na mansão, constituem grande ajuntamento de criminosos e de viciados. Repetiu.
Os desencarnados da mansão só são criminosos. Ou não são criminosos, são viciados. Viciado em quê? Viciado no dinheiro, viciado no sexo, viciado nas drogas, viciado na bebida, viciado no cigarro. Não é isso? É. E modificando-lhe a inflexão de voz, acrescentou. Silas acrescentou, como eu mesmo sou um criminoso, né? Alguém viciado em dinheiro, lembra? O problema dele era a usura. Ali recebemos atenção, recebemos carinho, recebemos assistência e bondade, no gerúndio, reeducando-nos ali em 30 anos, 40 anos. É o que ele coloca, às vezes por muitos e muitos e muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores, a generosidade dos instrutores, que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida. Quer dizer, você é recolhido à mansão, recebe tratamento, e não vai devolver esse pagamento de trabalho que os outros estão fazendo por você? É isso que ele está falando. Só estou acumulando aqui porque eu estou só recebendo. Compromissos esses que precisamos resgatar. Igualmente, como? Em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos, tem que se habilitar. Isso demora um prazo, porque não estou em condição de trabalhar, não estou habilitado. A fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar, purificar, apagar a nossa condição inferior, agravada a condição inferior. Eu sou inferior, mas a condição minha está agravada pela culpa, pelo remorso. Eu majoro aquele sofrimento em consequência da minha condição inferior, dos erros que eu pratiquei, mas em vez de eu jogar a culpa fora e ver seu caminho mais veloz, não, eu fico ali remoendo aquela coisa. Porque o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como teoria enobrecedora, nobilitante, porém, que nos cabe substancializar, ou seja, concretizar na prática correspondente, para que essa teoria nobre efetivamente se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado breve, ou depois do aprendizado longo, lá na mansão, em nossos institutos, somos novamente internados na esfera da carne. E aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, nós deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos para demonstrar aproveitamento, para demonstrar que nós realmente assimilamos o amparo que nos deram. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Então, é como a Joana fala, presença de espírito inferior ao nosso lado é a oportunidade do maior serviço de caridade que nós podemos executar. Não é isso? É isso que ela fala, lembra? Mas nesse contato, se nós não nos comportarmos adequadamente, virá o sofrimento. E esse sofrimento vai ser a forja da tentação, a forja do erro, a forja do mau desejo. Não é isso? É.